pela primeira vez aqui no púlpito, aqui na igreja, mas nos lares e nos outros trabalhos, sempre trazendo mensagem. Nosso amigo Diego Laina, ele vai estar assumindo aqui a tribuna, o púlpito. Estou muito feliz mesmo das pessoas que Deus tem levantado nessa casa. Muito feliz mesmo. Glória a Deus por isso. Quero pedir ao meu pastor para estar orando pela vida do Diego, por favor. Vamos ficar sobre os nossos pés, em nome de Jesus. Vamos receber o Timóteo, né? Em nome de Jesus. Timóteo, nosso filho da fé. Santo Deus, Pai, nós te damos graças. Nós te damos, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, somos canais do Senhor, vasos de barro, Senhor. Oh, meu Deus, Pai, pela primeira vez teu filho está aqui na sua dispensação. Senhor, cobre ele com o teu sangue. Esconde ele atrás da cruz de Cristo. Tira o nervosismo, Senhor. Coloca aqui o bálsamo da paz. Coloca aqui o azeite do teu trono. O Pai, reveste ele da planta dos pés até a cabeça. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, que a palavra que sair da boca do teu filho possa saltitar e encontrar, Senhor Deus, os nossos corações. E daí para frente a gente colocar em prática. Senhor, nós estamos aqui te rendendo graças. Pai querido, usa o teu filho com poder, e faz de nós instrumento da sua vontade. É o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vão deixando já a Bíblia aberta para mim, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 11 apenas. Irmãos, eu estou hoje muito feliz, muito grato por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem trabalhado desde o momento em que eu pisei aqui nessa igreja, há mais de um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu sou muito grato por tudo. Queria, antes de começar a pregar, agradecer aos meninos, ao Carlos Eduardo, por todo o trabalho e carinho que ele teve, paciência comigo. Neivaldo, não tem palavra para descrever esse rapaz na minha vida, a gente tem caminhado junto aí muito. Alencar, que foi além de discipulador, que me discipulou, é o meu mentor, é amigo. Nós conversamos todo dia e esses rapazes fizeram um trabalho comigo maravilhoso. E eu glorifico a Deus a vida de cada um deles, a liderança dessa casa, porque sem eles eu não sei se hoje eu estaria aqui. Lógico que pela graça de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz para que a gente ande com 2 ou mais, e eu tenho andado com bastante gente boa, com bastante gente gostosa de se andar. A pastora pregou quarta-feira aqui, ela falou sobre quem a gente anda no nosso dia a dia, com quem a gente traz para perto da gente, sabe? E eu aprendi que as pessoas com qual a gente convive, elas determinam quem a gente são, sabe? É forte de se falar, mas é uma realidade. As pessoas com qual estão no nosso convívio determinam quem a gente é. Às vezes vai ter alguém que vai falar assim: Diego, mas Jesus Cristo andou com as prostitutas, Jesus Cristo andou com os ladrões, andou com os pecadores daquela época. Realmente, Jesus Cristo andou. Ele conviveu com os discípulos. Então a gente tem que ter discernimento de quem a gente traz para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, quem é que a gente se abre, quem a gente conversa e traz para dentro da nossa casa, porque essas pessoas determinam o nosso caráter. Amém? Eu queria glorificar a Deus pela vida desses pastores, que são bênção, faz um trabalho maravilhoso. Aos pastores dessa casa também, pastora Simone, pastor Valci, que não se encontra presente, e um trabalho muito maravilhoso. Essa casa é muito abençoada. O pastor Valci se encontra ali, não tinha visto não, pastor. Vamos lá para a palavra, irmãos. Evangelho de Jesus,
Segundo escreveu João, versículo 11. Quem encontrou pode se colocando de pé, fazendo favor. A palavra de Deus vai dizer assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Vou repetir a parte final. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Feche os seus olhos, encurva a cabeça. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi lida aqui, Senhor. Ô Espírito Santo, abra nosso entendimento, nosso coração para a Tua palavra. Prepare, Papai, nós para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar aqui hoje. Que toda distração, tudo aquilo que possa interromper, Pai, de todos aqui receber o que o Senhor tem para liberar hoje, que caia por terra. E em nome de Jesus, Senhor, que seja hoje glorificado o Teu nome seja glorificado. Amém. Irmãos, essa passagem aqui se encontra no Evangelho de João, a segunda pesca de Pedro. Mas até a gente chegar aqui, a gente vai rodar um pouquinho mais atrás. A gente vai voltar na primeira pesca de Pedro, aonde Pedro ele recebe o seu chamado. Mas até o seu chamado, ele vai receber uns ensinamentos antes de viver o seu propósito. E na primeira pesca, Pedro tinha passado uma noite inteira pescando e não tinha pescado nada. Não tinha pescado peixe algum. E voltando ele para a praia, ele encontra Jesus Cristo pregando. E Jesus Cristo entra no barco dele, pede para que ele se afaste um pouquinho e continua pregando para aquela multidão. Depois, Jesus Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, volte à parte mais funda e lance a sua rede. Pedro olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, devido a ter pescado a noite inteira e não ter pescado um peixe, mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Aqui Pedro não sabia, mas Jesus já estava querendo tratar de Pedro alguns pontos antes dele exercer o seu chamado, antes dele começar o processo dele exercer o seu chamado, mas Jesus já queria tratar algo nele. Quando Jesus fala para ele: Pedro, volte ao lugar mais fundo, Jesus estava querendo fazer o quê? Fazer ele voltar ao local de frustração. Jesus, quando inicia uma obra na nossa vida, ele faz a gente voltar a lugares onde a gente se sentiu fracassado, a lugares onde a gente se frustrou, a lugares onde feridas foram abertas. Como foi pregado aqui sexta-feira, feridas nossas cicatrizadas servem para curar outras feridas. E Pedro não poderia exercer o seu chamado tendo feridas ainda abertas. Então Jesus Cristo leva ele para lá naquele lugar onde ele passou a noite inteira frustrado. Jesus Cristo faz ele realizar a maior pesca. Jesus Cristo estava levando Pedro lá para dizer: Pedro, sobre minha palavra pode dar certo aonde tudo se fez errado. E Pedro lança a rede. E Pedro, ao lançar a rede, ele ameaça puxar. Ele já não consegue mais tirar a rede de dentro d'água. E ele começa a fazer força. O seu barco começa a querer afundar. Então ele vai e chama ajuda. Ele vai e pede ajuda a um outro barco que estava vizinho. E o barco chega e a Bíblia vai dizer que eles enchem os dois barcos a ponto de quase afundar. Olha que engraçado. Pedro passa a noite inteira sem arrumar um peixe, sem pescar, e ele não pede ajuda. No momento em que ele realiza a maior pesca da sua vida, a primeira coisa que ele faz é gritar por ajuda. Por quê? Porque o barco dele começa a afundar. Na nossa vida é completamente diferente. Quando a gente está vazio, quando a gente está sozinho, quando a gente acha que não tem ninguém, a gente clama por ajuda.
a gente se ajoelha, a gente vem na igreja, a gente participa de campanha. Quando a situação começa a melhorar, quando a situação começa a ficar favorável ao nosso lado, a gente se afasta. A gente se acha autossuficiente. A gente se acha o dono da razão. Aí a gente cai. Aí a gente afunda. Jesus Cristo estava ensinando para Pedro. E Pedro vazio, o barco dele flutuava, mas cheio ele poderia afundar. E ele tinha que ter ajuda. Ele não poderia exercer a função no qual ele ia ter o chamado sozinho. Ele ia ser cheio, mas se ele não tivesse ajuda, ele poderia afundar e destruir o seu ministério. Pedro enche o barco de peixe. E sabe qual é o mais bonito que Jesus faz? Ele enche o barco de Pedro para tirar Pedro de dentro dele. Sabe? Eu estava orando ali ao Senhor, Jesus ministrando em meu coração. Tem pessoas aqui hoje precisando ser cheia para ser retirada dos seus locais de comodismo, de conformismo. Tem pessoas ainda prostradas que não saem e Jesus quer te encher, mas não para que você fique onde você está, é para que você saia. Você tem que sair do seu lugar de comodismo. Jesus só vai te encher se for para que você sair do seu lugar de prostração. E Pedro ali foi cheio, o barco dele, para que ele fosse o quê? Retirado de dentro do barco. E quantos peixes havia na rede naquele momento? Quem sabe dizer? Quantos peixes haviam na rede naquele exato momento? Mentira. A Bíblia não relata peixe nenhum na primeira pesca. Ela não relata a quantidade de peixes que Pedro pescou. Sabe por causa de quê? Que a Bíblia não relata a quantidade de peixe que Pedro pescou? Porque ele não precisou contar. E sabe por que Pedro não precisou contar? Porque naquele dia ele descobriu que ele não precisava de peixe para viver. Ele precisava da palavra. Ele precisava apenas da palavra e não dos peixes nos quais ele pescou. E Pedro, Jesus ali até então estava fazendo o quê? Tratando de Pedro. O caldo ainda ia começar a engrossar. O caldo ainda ia ficar mais grosso, porque até aquele momento ele estava recebendo ensinamento. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Aí Pedro recebe uma palavra, abandona tudo. E a Bíblia vai dizer que em ato contínuo, Pedro abandona barco, rede, o seu trabalho e segue a Jesus. Ele segue a palavra. Agora imagina a confusão na praia, com aquele monte de peixe. Imagina hoje, no dia a dia, se você abandonasse carro, se você abandonasse sua casa, se você abandonasse o seu trabalho para viver a palavra. Imagine a confusão de gente que queria brigar pelo seu carro, pela sua casa, pelo local aonde você trabalhava. Só que, irmão, enquanto tem gente disputando carro, casa, disputando trabalho, coisas que são perecíveis, coisas que acabam, tem gente vivendo a palavra, tem gente vivendo o seu propósito, algo que é eterno e que não acaba. Glória a Deus. Gente, Pedro recebe a palavra e vai viver o seu processo. Ele recebe a palavra e ele vai ser o quê? Submisso a Jesus, viver o seu processo. Hoje em dia, pessoas recebem palavras e já querem viver a palavra, não querem viver o seu processo. Tem pessoas que recebem uma palavra aqui e já se sentem engrandecidas. Eu sou melhor do que fulano porque eu tenho uma palavra. E esquece que para viver a palavra, tem que passar pelo processo, tem que ser submisso a uma liderança, senão você não vai viver a palavra. É por isso que tem muita gente na inércia, é por isso que tem muita gente no banco,
Por isso que tem muita gente que não tem feito nada, porque não quer viver o processo. O processo é dolorido, o processo machuca. Não é verdade? A gente sente no processo, às vezes a gente está lá, jejum, oração, quarto, leitura, comunhão com os irmãos na igreja, e as situações vêm acontecendo, a gente se sente humilhado, pisoteado, e a gente vira, pergunta para Deus: meu Deus, o que eu tenho feito de errado? O porquê que eu estou passando por isso tudo? Mas sabe por que Deus permite esse sofrimento? Você sabe por que Deus permite a gente passar por situações assim? Porque Deus quer mudar a nossa forma. Deus quer mudar o nosso ser. Deus quer mudar a gente. Não quer que a gente seja mais o que a gente era hoje. Eu vou dar exemplo. Antigamente, quando se pegava para fazer vinho, você pegava a uva, jogava ela no tacho e pisoteava até ela virar uva, até virar o vinho. A uva, se você pegar ela hoje, em valor, ela não tem muito valor. E a uva, se você não usar ela a tempo, ela apodrece e ela estraga, ela tem prazo de validade. Já o vinho não. O vinho, dependendo da safra, tem valor inestimável. E o vinho não tem data de validade. Pelo contrário, quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Mas para que extrair o melhor vinho, o melhor suco, ele tem que ser pisoteado, tem que ser amassado. E muitas das vezes por várias pessoas por vários tempos, rotativo, pisando e pisando, até extrair o melhor da uva, para que seja feito o melhor vinho. O azeite, quando você vai no mercado comprar um azeite, tem azeites hoje caros e absurdos, valores de quase R$300, dependendo da marca que você vai comprar. Mas se você for pegar uma azeitona, ela não tem tanto valor. A azeitona em caroço, ela não tem tanto valor. Mas na hora que ela vira azeite, o valor dela aumenta. A azeitona, ela em forma de caroço, ela estraga. O azeite, não. Mas o azeite, para ser feito, ele tem que ser prensado. A azeitona tem que ser prensada. E não só prensada, mas prensada com força. Quanto mais força se põe na prensa, mais se extrai o mais puro azeite da azeitona. O mais puro azeite da azeitona só é retirado quando a prensa é usada com força. Com muito mais força, melhor o azeite. Então, quando a gente passa por situações no qual a gente não entende, glorifica. A Bíblia fala, glorifique a Deus em tudo. Por quê? Porque Deus está trabalhando a nossa forma, mudando o nosso ser para algo que vai ser eterno, não é algo que vai ser perecível. Pedro passou por esse momento, ele teve esse momento de prensa, ele teve esse momento dele que se sentiu humilhado, mal. Qual foi um desses processos? Na fase final, foi negar Jesus Cristo 3 vezes. Logo em seguida, ver o seu amado preso no madeiro. A gente, para lidar com a morte, já é difícil, já é doloroso. Mesmo a gente sendo cristão, a gente tendo a convicção de que quando a gente morrer, a gente vai estar com Cristo, a gente não sabe lidar com a morte. Você imagina a gente fazer mal a uma pessoa e não ter oportunidade de se desculpar ou de se reconciliar. Pedro negou Jesus, o seu amado, o próprio Deus, 3 vezes e viu Jesus prego no madeiro. Irmãos, para a gente passar processo, para a gente viver o processo, só tem uma maneira, é com Jesus. Sem Jesus, a gente não passa pelo processo. Não tem como a gente suportar o processo se a gente não tiver Deus em nossa vida. A palavra vai dizer que sem Ele, nada podemos fazer.
Então, sem ele, meu irmão, não podemos passar pelo processo. E Pedro, naquele momento, ele perde Jesus. Ele perde Jesus. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Ele já ouviu Jesus Cristo falar isso. Mas imagine a cabeça de Pedro, como é que deve ter ficado. Eu neguei o meu Jesus. Eu neguei o meu amado 3 vezes. E agora ele se foi. Eu estou sem ele. Estou sem Jesus. Não pude me desculpar. O que Pedro faz? Pedro volta. Volta a fazer o que Jesus pediu para que ele não fizesse mais. A gente se frustra, a gente faz coisas na nossa vida em que a gente se sente mal. Às vezes a gente está aqui na igreja, um irmão não cumprimenta a gente se sente magoado, se sente frustrado. Mas por que a gente não chega e cumprimenta esse irmão? Mas a gente carrega aquilo para a gente. Às vezes a gente não aceita, não é submissa a uma liderança. E quando a gente escuta a liderança chamar nossa atenção, a gente se sente mal e quer sair e quer voltar a fazer coisas que a gente fazia antes, que não é para fazer. Não dá para fazer o que a gente fazia antes. Não tem jeito. Pedro tentou. Pedro abandonou barco, rede, tudo, para voltar a fazer o que ele fazia. Ele teve que comprar barco e rede. Tem gente que para dar errado tem que investir novamente. Tem gente que para dar errado tem que investir novamente. Para o fracasso, gente, vocês têm que entender, para o fracasso, quem tem que investir somos nós. Porque para dar certo, o investimento foi de Jesus. Para dar certo, quem pagou o preço foi Ele. Nós investimos para dar errado. Quem investe para dar certo é Jesus. Ele pagou o preço. E Pedro investiu para dar errado. E ele foi pescar. De novo, uma noite inteira. Rede para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Usou toda a sua sabedoria, usou toda a sua técnica, todo o seu conhecimento e não pegou peixe nenhum. Não conseguiu pegar peixe algum. O que Pedro esqueceu naquele momento mal da sua vida foi que não cabia a ele ter o melhor barco, não cabia a ele ter a melhor rede, não cabia ter ele o conhecimento, a habilidade, a técnica. O que cabia era a palavra. Quem faz tudo é a palavra. Sem a palavra não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter sua técnica, não adianta você ter seu conhecimento. Sem Jesus, nada podeis fazer. E Pedro vem voltando de novo. Olha o déjà vu, algo que já aconteceu. Pedro vem voltando de uma noite frustrada. E lá na frente, ele vê um Senhor. Até então ele não tinha reconhecido que era Jesus Cristo. E esse homem olha para ele e fala: vocês pescaram algum peixe? Ele não. E o homem olha para ele e fala: lance a rede do lado direito e acharão um peixe. Diferente da primeira vez que Pedro virou para Jesus e falou: diante da tua palavra eu lançarei a rede. Desta vez, Pedro ficou quieto. Dessa vez, Pedro não falou nada. Dessa vez, ele ficou calado. Por quê? Porque ele sabia que a palavra tinha poder. E ao lançar a rede, e ao puxar, a rede estava cheia de peixe. Cheia de peixe. E ele vindo trazendo esse peixe para a margem. A Bíblia vai relatar que tinha 153 peixes grandes. Por que a Bíblia agora relata? Porque agora Pedro teve que contar. Por que Pedro teve que contar? Por outro ensinamento. Outro ensinamento. Pedro começa. 1, 2, 3, 4, 5 motivos para não duvidar da palavra de Deus. 6, sem mim nada pode fazer. 7, sobre minha palavra
pode se fazer certa onde tudo se deu errado. 8, 9, 10, 153 motivos para Pedro nunca mais abandonar a palavra. Nunca mais abandonar a palavra. Pedro ali estava recebendo o quê? A sua final processo. Porque Jesus ainda vai perguntar a Pedro mais à frente se ele ama Jesus 3 vezes. Jesus não estava perguntando isso a Pedro para saber se realmente Pedro amava ele. Mas era Pedro que tinha que ter certeza de que amava Jesus para exercer o seu chamado. E o chamado de Pedro vai se cumprir em Atos 2. Em sua primeira pregação, quando ele lança a sua rede, que é a sua boca que ele abre, que é a palavra de Deus, ele vai lá e converte 3.000 pessoas. 3.000 novos motivos para nunca mais abandonar a palavra. E para encerrar, gente, porque é uma palavra objetiva que eu quis trazer para vocês. Pequena, mas forte. Existe uma palavra sobre mim. Existe uma palavra sobre todos nós. Existe uma palavra no qual não devemos abandonar. Existe uma palavra em que a gente não tem que duvidar e nem desistir dela nunca. Essa palavra se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 1 de João. E ela vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é a palavra de Deus se fez carne por mim e por você. O amor de Deus revelado em Cristo na cruz. Aleluia, é a palavra no qual não devemos abandonar. E essa palavra é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluias. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou as trevas. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Aleluia, irmãos. Que a gente nunca venha abandonar essa palavra. Que a gente venha viver essa palavra. Que a gente venha largar tudo por essa palavra. Que a gente não venha pensar 2 vezes em seguir essa palavra. Porque essa palavra é de vida eterna. Essa palavra é a palavra de salvação. Essa palavra é a palavra do amor de Deus para conosco. Amém, amém. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Gostaria de chamar o evangelista Alencar aqui para estar orando por vocês. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus,
Deus. Fique sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor, sabe? É gratificante a gente ver o Diego pregando, é algo que a gente lembra logo do nosso começo, né? Eu lembro de quando eu cheguei nessa igreja, a primeira oportunidade que eu tive, cuidaram de mim, me discipularam, me ensinaram, e hoje a gente tem a oportunidade de fazer o mesmo. Isso é gratificante. Deus continue abençoando o nosso irmão. Feche teus olhos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por se tornar acessível a nós. Muito obrigado por se tornar essa palavra de salvação, Pai. Ó Deus, nós não vamos te abandonar, nós não vamos recuar, nós vamos viver segundo a Tua palavra, porque nós cremos que a Tua palavra, ela é poderosa. Nós cremos que a Tua palavra, ela tem poder sobre todas as coisas e que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Nós cremos, Pai, que a solução, Pai, para todas as coisas, Pai, é a Tua palavra com autoridade no Teu nome, Senhor. Então, Deus, nós te somos gratos, Pai, por essa mensagem, por este culto, Pai, e nós aprendemos, Pai, ó Deus, que no lugar das nossas frustrações é onde o Senhor vai nos honrar, é onde o Senhor vai nos curar, vai nos sarar, para que lá na frente, Deus, a gente possa ser usado, Pai, para sarar outras pessoas também, Deus. Pai, entrego cada vida de cada pessoa que chegou até aqui nessa noite, Pai, e te peço, Pai, para que saiam debaixo da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar por um minuto, só quero dar um recadinho. Amém? Que palavra, hein? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite a todos vocês que estão aqui presentes e vocês que estão me ouvindo aí. Domingo, teremos aqui o culto do amigo. Sabe? Você que está aí na live aí, você vai ver a imagem, está aqui, desse ladinho aqui, olha a imagem aí, culto do amigo. Cara, manda essa imagem para o seu amigo aí. Fala para ele acessar a live. Eu não sei, talvez ele está longe. Fala para ele acessar a live. Mas se ele estiver pertinho, cara, fala que você está com saudade dele. Traga ele para receber essa palavra de Deus para o coração dele. Afinal, Deus não nos fez para andar sozinhos. Deus colocou pessoas aos nossos lados para nos guiar e nos direcionar em todas as coisas. Amém? Então, domingo, culto do amigo. Preste bastante atenção e divulgue isso em nome de Jesus. Pastor? Amém, amados? Como é bom a gente ouvir novos talentos e a gente investir realmente, Porque, na verdade, irmãos, eu que menos prego, menos falo, menos faço, E a gente acredita na nossa semeadura, É bom a gente semear, e a gente semeia e depois vira pão, E o pão nos alimenta depois aí, não é assim? A gente semeia, a semente vira pão e o pão vira alimento. Olha que coisa boa, É tão gostoso a gente ver as pessoas crescerem no Evangelho, Isso é maravilhoso, não é? Nós nos alimentamos nesta noite, De uma semeadura, Onde ele falou aqui que os meninos semeou nele, nós semeamos e hoje é pão. Olha só que coisa boa. Louvado seja Deus, Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos estar nos despedindo um dos outros, Mas com Jesus a gente tem que estar sempre ali, agarrado com Ele, Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e vamos estar empedrando aqui a bênção apostólica. Que a graça e a nossa doce consolação do Espírito Santo de Deus, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. E as palmas, ela glorifica o Senhor Jesus. Vão na paz, Deus abençoa. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.